Numa pequena cidade do interior de São Paulo, o silêncio da tarde de domingo envolvia a casa amarela com um jardim de rosas. Maria Aparecida Santos, de 58 anos, vivia sozinha naquela residência que guardava décadas de memórias. Seus olhos cansados refletiam uma vida de trabalho duro como professora aposentada, marcada por uma solidão discreta e resignada. Toda sua rotina era meticulosamente organizada. Café às 6 da manhã, limpeza da casa, leitura de jornal, pequenos afazeres domésticos. Naquele dia, não seria diferente. Vestida com seu habitual vestido florido e chinelos gastos, Maria organizava alguns documentos antigos quando notou um envelope amarelado no fundo da gaveta. O envelope parecia ter mais de 30 anos. Seu papel estava levemente enrugado, com um carimbo quase apagado. Maria hesitou por alguns instantes, seus dedos trêmulos tocando suavemente o papel que parecia guardar um segredo há muito esquecido. Quando abriu o envelope, sua respiração ficou suspensa. A caligrafia era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Suas mãos começaram a tremer levemente enquanto desdobrava a carta, sentindo que algo significativo estava prestes a ser revelado. As primeiras linhas já indicavam que aquele documento não era um simples papel qualquer. Algo profundo, algo que poderia mudar completamente a compreensão que Maria tinha sobre sua própria vida, estava prestes a ser descoberto. Seus olhos percorriam as palavras, cada linha revelando detalhes que pareciam impossíveis. A carta trazia revelações que abalaram completamente sua estrutura emocional, fazendo com que lágrimas silenciosas começassem a escorrer por seu rosto envelhecido. Mas o que ela não sabia era que essa descoberta mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como Deus trabalha através das maiores perdas. Maria Aparecida nasceu em uma pequena cidade do interior de São Paulo, filha de agricultores humildes que lutavam para sobreviver com muito trabalho e poucos recursos. Seus pais, João e Teresa Santos, tinham 3 filhos, e ela era caçula, sempre vista como a mais sensível e sonhadora da família. Desde criança, Maria descobriu na educação sua maior fonte de esperança, entendendo que o conhecimento poderia ser seu passaporte para uma vida diferente daquela de seus pais. Seus sonhos eram simples, mas profundos. Queria ser professora, poder ajudar outras crianças a compreenderem o mundo além dos limites de sua pequena comunidade rural. Estudava com dedicação impressionante, usando livros velhos emprestados e estudando à luz de lamparinas nos serões noturnos. Sua inteligência e determinação a fizeram ser a primeira de sua família a conseguir entrar em uma universidade pública, tornando-se motivo de orgulho para seus pais. A vida de Maria foi construída com sacrifícios e disciplina. Após se formar, dedicou-se integralmente ao magistério, lecionando em escolas públicas da região. Nunca se casou, priorizando sua carreira e o cuidado com os pais idosos. Sua casa amarela, comprada com suas economias, representava mais do que uma propriedade. Era o símbolo de sua independência e conquista pessoal. Cada centavo economizado era resultado de anos de trabalho árduo e renúncia. Anos de dedicação a transformaram em uma professora respeitada, conhecida por sua rigidez e comprometimento. Os alunos a temiam, mas também a admiravam. Sua metodologia era tradicional, mas eficiente. Acreditava que a educação era o único caminho verdadeiro para a transformação social. Quando se aposentou, continuou envolvida com educação, fazendo trabalhos voluntários e mantendo contato com ex-alunos. Sua vida parecia completamente organizada, controlada, sem grandes sobressaltos. Cada dia seguia um ritual meticuloso, manhãs organizando documentos, tardes cuidando de seu pequeno jardim, noites assistindo noticiários. Nada preparou para o que descobriria naquela carta amarelada. Décadas de uma vida construída com tanto cuidado e planejamento pareciam prestes a desmoronar com aquele simples envelope. Suas mãos tremiam enquanto o abria, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto envelhecido, revelando que por trás daquela aparente fortaleza, existia uma fragilidade profundamente humana. Enquanto ela permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que essa destruição total era exatamente o que Deus estava usando para preparar algo extraordinário. Na manhã seguinte ao recebimento da carta misteriosa, Maria Aparecida sentiu algo diferente no ar. Seu café da manhã parecia menos solitário, como se uma presença invisível a observasse com carinho. Enquanto organizava suas xícaras na cozinha, notou um brilho estranho vindo da janela, um raio de sol que parecia atravessar o ambiente de forma quase proposital. Naquele mesmo dia, seu vizinho João, um senhor gentil que raramente conversava com ela, apareceu inesperadamente.
Sem motivo aparente, ofereceu ajuda para consertar a cerca do quintal, algo que Maria vinha adiando há meses. Ele falava de forma calma e acolhedora, como se conhecesse seus pensamentos mais íntimos. Uma coincidência curiosa começou a se desenhar. No mesmo instante em que João terminava o reparo, um envelope azul caiu de dentro de um livro antigo que Maria nem lembrava que possuía. Dentro dele, um recorte de jornal de 30 anos atrás, exatamente relacionado ao mistério da carta que receberá. Os detalhes pareciam se entrelaçar de forma quase mágica. O recorte trazia informações que preenchiam lacunas em sua memória, revelando pistas sobre algo que ela desconhecia em sua própria história. Cada movimento parecia orquestrado por uma inteligência maior, sutil e amorosa. A sensação era de que algo grandioso estava prestes a acontecer, não por acaso, mas por um propósito maior que transcendia sua compreensão imediata. Maria sentia seu coração bater de uma forma diferente, entre a expectativa e o temor reverencial de que algo divino estava prestes a se revelar. Maria segurava o envelope azul com mãos trêmulas, sentindo que aquele momento guardava um significado maior do que simples coincidência. O recorte de jornal parecia respirar segredos antigos, revelando sutilezas que sua vida disciplinada sempre tentará esconder. Naquele instante, compreendeu que cada detalhe de sua trajetória havia sido meticulosamente orquestrado. O reparo na cerca pelo vizinho João, o livro antigo que misteriosamente guardava aquela carta, tudo parecia convergir para este momento preciso. Era como se o universo tivesse um cronograma perfeito, independente de sua vontade ou controle. A primeira lição atingiu-a como uma onda suave. Nem tudo acontece quando queremos, mas exatamente quando precisamos. Sua rigidez de professora aposentada começava a se dissolver diante da compreensão de um tempo maior, um tempo que não era apenas linear, mas circular e profundamente intencional. As lágrimas escorreram silenciosas quando percebeu que sua vida não tinha sido um acidente, mas uma jornada cuidadosamente desenhada. Cada dor, cada alegria, cada momento de solidão havia preparado aquele exato instante de revelação. A carta trazia fragmentos de uma história familiar que ela desconhecia. Segredos de gerações, conexões invisíveis que atravessavam décadas, agora se tornavam claras como cristal. Maria sentia que estava prestes a compreender não apenas sua história pessoal, mas um propósito que transcendia sua existência individual. Sua respiração se alterou. Algo profundo e transformador estava prestes a ser revelado. Mas entender o plano de Deus era uma coisa. Viver esse plano seria um desafio completamente diferente, que testaria cada fibra de sua fé. No momento exato em que suas mãos tremiam sobre o envelope azul envelhecido, Maria Aparecida sentiu que estava prestes a desvendar um segredo que mudaria sua vida para sempre. O recorte de jornal amarelado ao lado da carta parecia sussurrar mistérios guardados por décadas. Cada respiração era pesada, cada batida do coração ecoava como um tambor de revelação. Seus olhos percorriam as linhas da carta, e cada palavra era como um golpe de revelação. Era uma carta de sua verdadeira mãe biológica, escrita 30 anos atrás, explicando os motivos de sua entrega para adoção. As razões eram complexas. Uma jovem estudante de direito, pressionada pela família tradicional, forçada a tomar uma decisão impossível no início dos anos 1960. A pressão era imensa. Maria precisava decidir se confrontaria sua família adotiva, se buscaria sua família biológica, ou se manteria tudo em silêncio. Cada opção representava um abismo de consequências. Sua vida tranquila de professora aposentada estava prestes a ser completamente reescrita. No centro da sala, com o envelope azul apertado contra o peito, Maria fechou os olhos. A verdade estava ali, naquelas linhas escritas há tanto tempo. Sua respiração ficou ofegante. Era o momento de escolher entre o conforto da ignorância e a coragem do conhecimento. Com um movimento decidido, ela pegou o telefone. Ligaria para o único número que estava no rodapé da carta, o contato de um escritório de advocacia em São Paulo que parecia ter sido o intermediário daquela história de adoção. Alô, sua voz tremia. Gostaria de falar sobre uma carta de 1963. Meu nome é Maria Aparecida Santos, e acho que tenho informações sobre um processo de adoção. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Maria sabia que aquela ligação mudaria tudo. Cada segundo parecia conter décadas de segredos prestes a serem revelados. A voz no telefone respondeu: Senhora, achávamos que nunca mais a encontraríamos. Naquele instante, Maria compreendeu que sua vida seria dividida em dois momentos, antes e depois daquela ligação.
Tudo o que ela conhecia como verdade estava prestes a ser reconstruído. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, Ele não move apenas uma vida, Ele transforma tudo ao redor. Na semana seguinte à descoberta, a família de Maria entrou em ebulição silenciosa. Seu irmão Carlos, advogado em São Paulo, ficou chocado quando ela compartilhou a história. As ligações telefônicas se multiplicaram, revelando camadas de segredos familiares que permaneciam ocultos por décadas. Tia Judite, sempre reservada, começou a tremer quando soube dos detalhes, revelando que conhecia parte da história, mas havia escolhido o silêncio como proteção. Os primos mais jovens ficaram fascinados. Helena, sobrinha de Maria, começou a investigar a genealogia familiar com uma energia renovada. Documentos antigos foram vasculhados, álbuns de família revisitados com um novo olhar. Cada foto, antes apenas uma lembrança, agora carregava significados profundos e histórias não contadas. No núcleo familiar, antigas mágoas começaram a se dissolver. Carlos, que sempre manteve distância emocional, aproximou-se de Maria com uma vulnerabilidade nunca antes vista. Conversas longas substituíram anos de comunicação superficial. A revelação funcionou como um bálsamo para feridas familiares silenciosamente carregadas. Na vizinhança do bairro tradicional onde Maria morava, os comentários se espalhavam como ondas. Dona Conceição, sua vizinha mais antiga, começou a contar histórias sobre adoções secretas na década de 1960. O silêncio social que antes protegia segredos agora dava lugar a narrativas de compreensão e acolhimento. A comunidade local reagiu com uma mistura de curiosidade e respeito. No clube de leitura que Maria frequentava, sua história inspirou outros a buscarem suas origens. Histórias semelhantes começaram a ser compartilhadas, quebrando décadas de tabu e vergonha sobre adoção e origens familiares. No centro comunitário, Maria foi convidada a palestrar sobre sua jornada de autodescoberta. Sua coragem tornou-se um farol para outros que carregavam histórias não resolvidas. Jovens e idosos a escutavam, reconhecendo que a verdade, por mais dolorosa, sempre liberta. A transformação extrapolava os limites pessoais. Maria não era mais apenas a professora aposentada, mas uma narradora de verdades silenciadas. Sua busca inspirava outros a romperem correntes de silêncio e medo. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que ela descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. Na quietude de sua sala, Maria Aparecida sentiu um arrepio diferente ao abrir o envelope amarelado. A carta, chegada 30 anos após sua busca inicial, parecia pulsar com uma energia quase sobrenatural. Seus dedos tremiam enquanto desdobrava o papel, sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. As palavras não eram apenas texto, mas um chamado celestial que atravessava décadas de mistério e silêncio familiar. Cada linha revelava não apenas sua origem, mas um propósito divino profundamente entrelaçado com sua história de vida. Maria percebeu que sua jornada de adoção, suas buscas, suas descobertas não eram coincidências, mas parte de um plano meticulosamente desenhado. Sua missão transcendia a simples busca pessoal. Ela deveria ser uma ponte para outras pessoas que carregavam histórias de abandono, de perdas não elaboradas, de identidades fragmentadas. A compreensão a envolveu como uma luz suave. Não se tratava apenas de revelar verdades familiares, mas de criar um movimento de cura coletiva. Sua experiência seria o instrumento para que outras pessoas pudessem olhar para suas próprias histórias com coragem, compaixão e esperança. Maria chorou, não de dor, mas de uma profunda gratidão por finalmente compreender o significado maior de sua trajetória. Nos dias seguintes, começou a organizar seus registros, documentos, memórias. Cada papel era agora um elemento sagrado de sua missão. No clube de leitura, nas reuniões comunitárias, sua narrativa ganhava uma potência diferente. Não era mais apenas uma história pessoal, mas um testemunho de resiliência e transformação. Pessoas começaram a procurá-la. Jovens adotados, famílias fragmentadas, pessoas em busca de respostas. Maria percebia que cada encontro era um chamado, cada conversa uma oportunidade de restauração. Sua vida se transformará em um ministério silencioso de cura e reconexão. Os primeiros resultados não demoraram. Famílias se reconciliaram, histórias de abandono foram ressignificadas, feridas antigas começaram a cicatrizar. Maria tornará-se mais do que uma narradora. Era uma verdadeira tecelã de histórias, reconectando pessoas com suas raízes, com sua identidade, com seu propósito.
Ao olhar para trás, ela finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente orquestrado para este momento de propósito. A jornada de Maria Aparecida, transformação e propósito antes. Maria era uma mulher invisível. Trabalhava como faxineira, carregando o peso do silêncio e do abandono. Seus dias eram uma sequência monótona de tarefas, sem brilho, sem esperança. Suas cicatrizes emocionais a impediam de sonhar, de acreditar que merecia algo mais. Era como uma sombra que se movia entre quartos e corredores, apagando rastros de sua própria existência. Hoje, Maria é uma força transformadora. Sua voz ecoa em salas de conferência, em clubes de leitura, em espaços comunitários. Não mais uma vítima silenciosa, mas uma narradora poderosa que ressignifica histórias de dor. Cada palavra que pronuncia carrega a força de uma década de autodescoberta. Cada gesto transmite a segurança de quem encontrou seu verdadeiro propósito. As diferenças são gritantes. A Maria de antes se escondia, a Maria de agora se expõe. Aquela que temia o julgamento agora provoca reflexões. Sua timidez se transformou em coragem eloquente. Onde antes havia medo, agora existe uma clareza quase luminosa sobre sua missão de conectar pessoas com suas raízes e verdadeiras identidades. A primeira grande lição veio com a compreensão de que sua história não era apenas pessoal, mas coletiva. Descobriu que cada ferida pode ser uma ponte, cada cicatriz um testemunho de superação. Aprendeu que o abandono não define, mas pode transformar. Sua dor, antes um peso, tornou-se combustível para restaurar outras vidas fragmentadas. A segunda lição tocou sua espiritualidade. Maria compreendeu que não existe acidente na trajetória humana. Cada encontro, cada carta, cada momento de sua jornada eram parte de um desenho maior. Sua fé deixou de ser passiva para se tornar ativa, uma força que move montanhas de silêncio e reconstrução. O propósito emergiu como sua terceira grande revelação. Maria não era apenas uma mulher que encontrou suas origens, mas uma tecelã de histórias. Seu papel transcendia sua história pessoal. Tornou-se uma arquiteta de reconciliações, uma facilitadora de cura coletiva, conectando pessoas com suas raízes mais profundas. Hoje, Maria se vê como uma mensageira. Não mais a menina abandonada, mas uma mulher que transformou sua ferida em sabedoria. Seus olhos, antes opacos, agora brilham com uma compreensão que ultrapassa o individual. Cada palestra, cada encontro no clube de leitura, cada conversa íntima são momentos de reconstrução. Para os outros, Maria tornou-se um símbolo de resiliência. Não a heroína dramática, mas a mulher real que mostrou que a verdadeira força não está em esconder as cicatrizes, mas em transformá-las em pontes de conexão. Jovens adotados, famílias fragmentadas a veem como uma luz, um exemplo de que é possível ressignificar a própria história. O impacto de sua nova identidade se espalha como ondas. Sua narrativa provoca reconciliações familiares, inspira pessoas a buscarem suas verdades, a compreenderem que identidade não é algo fixo, mas um processo contínuo de descoberta e reconstrução. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço. E ela estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. Vou produzir o texto focando na narrativa de transformação de Maria com realismo e esperança. Os sacrifícios começaram sutis, quase imperceptíveis. Maria percebeu que sua nova jornada de propósito significava perder amizades antigas. Antigos companheiros de trabalho começaram a se distanciar, incomodados com sua nova postura. Alguns riam de suas palestras, outros criticavam abertamente sua busca de ressignificação pessoal. O conforto da invisibilidade foi o primeiro grande abandono. Maria deixou de ser apenas mais uma faxineira anônima para se tornar uma voz incômoda, que questionava histórias silenciadas. Sua rotina de trabalho braçal foi substituída por longas horas de pesquisa, escrita e preparação de palestras. Os recursos financeiros eram escassos, e cada centavo investido em sua missão representava um sacrifício real. A segurança que conhecia se foi completamente. Sua família não compreendia essa transformação. Alguns parentes a chamavam de sonhadora, outros de louca. Os olhares de desaprovação eram constantes, mas Maria sabia que sua verdadeira família agora era formada por pessoas que encontravam esperança em sua história. Os momentos de dúvida vinham como ondas implacáveis. Havia noites em que perguntava a si mesma: e se tudo isso for apenas uma ilusão? A solidão do propósito pessoal era brutal.
Ninguém realmente compreendia a profundidade de sua jornada de cura e ressignificação. A tentação de desistir era real e frequente. Palestras com poucos ouvintes, projetos que não decolavam, críticas constantes. Maria sentia o peso de cada obstáculo. Mas algo interno, mais forte que as circunstâncias, a impulsionava para frente. Sua estratégia de superação era simples e poderosa: voltar sempre à sua essência. Cada momento de dúvida era transformado em combustível para continuar. Ela revisitava sua história, reconectava-se com seu propósito mais profundo. O último grande teste chegou inesperadamente. Uma oportunidade de contar sua história nacionalmente surgiu, mas exigiria que confrontasse publicamente sua família biológica. A escolha era entre silêncio ou verdade total. Maria escolheu a verdade, sabendo que poderia perder definitivamente os laços familiares tradicionais. Sua palestra nacional exporia feridas antigas, segredos familiares, histórias de abandono. Cada palavra seria um ato de coragem. As consequências foram imediatas. Familiares a processaram, tentaram desacreditá-la publicamente. Sua imagem foi atacada em redes sociais, sua credibilidade questionada. O mundo parecia desabar ao seu redor. Mas Maria permaneceu firme. Cada ataque era transformado em força. Sua resiliência não era mais apenas pessoal, mas representava uma força coletiva de cura e transformação. E foi nesse momento de maior dificuldade que ela descobriu a verdade final, que Deus não apenas a havia transformado, Ele a havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria. Aqui está o texto final, seguindo rigorosamente as instruções. 30 anos após aquela palestra que mudou tudo, uma carta inesperada chegou às mãos de Maria Aparecida. Seus dedos tremiam enquanto desdobrava o papel amarelado, testemunha silenciosa de décadas de segredos. Ali, escrito pela caligrafia de seu pai biológico, estava a confirmação definitiva de toda sua jornada de verdade. Cada palavra da carta era como um bálsamo curativo, preenchendo lacunas emocionais que Maria carregava desde criança. Seu pai confessava os verdadeiros motivos de seu abandono, revelando um contexto de dor e proteção que ela jamais imaginara. Não era rejeição, mas um ato de amor profundo e complexo que a manteve distante para preservá-la. A resolução não estava na vingança, mas na compreensão. Maria sentiu uma paz inexplicável envolvê-la, like um abraço ancestral que finalmente a libertava de todas as amarras do passado. Seu trabalho de ressignificação estava completo. Não era mais a menina ferida, mas uma mulher transformada. Seu legado ultrapassava fronteiras pessoais. Centenas de pessoas que acompanhavam sua história haviam encontrado coragem para enfrentar seus próprios traumas. Grupos de apoio nasceram inspirados em sua narrativa. Comunidades inteiras redesenharam suas compreensões sobre família, origem e resiliência. As palestras que antes pareciam impossíveis agora lotavam auditórios. Universidades a convidavam para compartilhar sua metodologia de cura. Jovens estudantes de psicologia estudavam seu método de transformação de dor em propósito. Maria havia se tornado mais do que uma sobrevivente, era um farol de esperança. Histórias como esta nos lembram que a verdadeira cura não está em esconder cicatrizes, mas em transformá-las em pontes de conexão. Cada pessoa que ouve sua narrativa encontra um pedaço de si mesma, um convite para olhar além do sofrimento imediato e enxergar o potencial de reconstrução. Em Histórias de Luz, acreditamos que cada trauma carrega em si a semente de uma transformação extraordinária. Maria Aparecida comprovou que não somos definidos pelo que nos acontece, mas pela forma como escolhemos responder. Sua jornada não é sobre vitimização, mas sobre poder pessoal. Inscreva-se para mais histórias que transformam. Cada narrativa é um convite para reimaginar nossa própria existência, para compreender que nossa dor pode ser nosso maior professor, nossa ferida mais profunda pode se tornar nossa maior fonte de força. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.